Olá, ouvinte, bem-vindo, bem-vinda ao Comunique Sua Sustentabilidade. Traduzimos ESG para o mundo real. Esse é o podcast onde a gente fala sobre como empresas comunicam ou pelo menos tentam comunicar suas práticas sustentáveis. Eu sou a professora Flávia Mendes, professora especialista em comunicar a sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre o Fórum Ambição 2030, evento da ONU e do Pacto Global que aconteceu semana passada em São Paulo. Foi um encontro cheio de falas importantes, painéis densos e muitas apresentações de slides com promessas. Ou, como eu gosto de dizer, a gente escuta todo ano que sustentabilidade é o futuro. Mas e quando o futuro já não é mais futuro e está na nossa frente para ser resolvido? O que a gente faz? Será que esse evento respondeu essa pergunta? Vamos falar alguns tópicos então. Bom, eu vou começar falando da apresentação da Sylvia Hooks, que é coordenadora do Sistema ONU aqui no Brasil. Ela trouxe uma frase assim: sem as empresas não alcançamos os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, só para lembrar vocês, tem como meta ser alcançado até 2030. Temos menos de 5 anos para alcançar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Sylvia Hooks está certíssima, mas aqui vai uma pergunta um pouco incômoda. Será que as empresas já entenderam que para ter lucro, é possível ter lucros sem destruir tudo à nossa volta? O que você acha, ouvinte? A fala dela reforça um ponto que em 2025, em pleno 2025, já não deveria ser mais novidade. ESG, sustentabilidade, não é mais um diferencial, um plus, é uma necessidade básica para todos. Não existe sustentabilidade econômica sem a sustentabilidade ambiental e social. Então eu vou trazer algum ponto aqui para a gente refletir. Infelizmente, a sustentabilidade ainda é tratada como um diferencial, sendo que ela já virou uma obrigação, uma forma de sobrevivência das empresas. O discurso, a fala ESG, a fala de sustentabilidade, já não convence mais. Porque essa fala só vai convencer as pessoas de quem realmente liderar pela prática, que vai liderar o mercado. Então, as empresas que liderarem as práticas sustentáveis vão liderar o mercado, não apenas só com um discurso. Então, já que a gente está falando de prática, vamos falar de uma prática real. Porque teve gente no evento que mostrou que ESG pode sim sair da fala bonita, da apresentação muito bem feita de PowerPoint. Eu vou dar um destaque aqui para o Paulo Correa, que é CEO, presidente da C&A, da varejista C&A, que trouxe dados e ações concretas bem interessantes da gente discutir neste podcast. Ele trouxe uma frase bem interessante que ele fala assim: empresas precisam assumir um compromisso público para se engajarem em ESG, sustentabilidade. Ele quis dizer que quando as empresas assumem compromissos públicos, quando elas usam a comunicação para divulgarem compromissos públicos, elas se engajam mais nas práticas sustentáveis, porque elas vão se sentir mais pressionadas a fazerem essas práticas sustentáveis. E ele disse que é isso que a C&A faz. E realmente, isso vale até pra gente como pessoa, como indivíduo. Quando a gente assume algum compromisso público sobre alguma ação, a gente se engaja realmente em fazer essa ação da melhor forma possível, porque a gente sabe que tem mais pessoas que sabem que nós estamos fazendo e por isso que a gente precisa fazer. Mas ele mesmo disse que quando as empresas se engajam em compromissos públicos, né, o público ele quer a sustentabilidade, mas muitas vezes não quer pagar o preço de produtos mais sustentáveis. Então é um ponto contraditório quando nós consumidores queremos mais a sustentabilidade, mas não queremos pagar sobre essa sustentabilidade.
Ele informou também que a empresa tem há mais de 20 anos um manual de fornecedores para evitar o trabalho análogo ao escravo e trabalho infantil. Isso é muito interessante porque há 20 anos atrás não se falava sobre esses tópicos, principalmente para varejistas de moda. Então é uma empresa que teve uma prática sustentável pioneira. Isso é bem interessante. Ele também disse sobre a questão da diversidade e da equidade dentro da C&A e que 66% da liderança da C&A é feminina. Muito interessante, muito bacana. Outra ação que é um destaque aqui é que a C&A criou urnas para descarte de roupas. Então, na maioria das lojas da C&A, você pode descartar uma roupa que você não usa mais dentro da loja da C&A. Essa roupa pode ser tanto das marcas da C&A, quanto marcas de outras lojas. Ele informou que isso é uma circularidade na prática, e realmente isso faz parte da economia circular. Mas aí vem uma provocação. Por que a C&A, que é uma empresa varejista, não faz um mega anúncio sobre essas ações? E principalmente esta ação da urna de descarte de roupa, que eu acabei conhecendo somente porque estava num evento voltado para a sustentabilidade. Porque, nas palavras dele, a comunicação mercadológica ainda é sobre vender e não sobre engajar. Então, este que é o ponto. A gente comunica ESG para parecer bonito ou para mudar o comportamento das pessoas e das empresas? A gente precisa refletir sobre isso, sobre a forma como estamos comunicando sustentabilidade e ESG. E isso é bem interessante. Aí tiveram outras ações também de outras empresas de destaque que eu posso trazer aqui para vocês para falar. Uma delas foi a construtora MRV, que ela informou que criou uma inteligência artificial para responder dúvidas sobre seu relatório de sustentabilidade. Eu achei bem interessante essa ação, mas a pergunta que eu faço para vocês é: quem lê relatório de sustentabilidade? Exceto eu. Ouvinte, você já leu algum relatório de sustentabilidade de forma espontânea para conhecer alguma empresa? Acredito que a sua resposta vai ser não, né? Tem 99,9% de certeza que vai ser uma resposta não, mas como eu sou de humanas, eu posso errar esse cálculo. A maioria das pessoas não lê relatório de sustentabilidade, a gente precisa entender para quem é escrito relatórios de sustentabilidade. Segundo o Instituto Acatu, 85% das alegações de sustentabilidade são greenwashing. Eu não estou falando que essa alegação da MRV é um greenwashing. Estou dizendo que a maioria das empresas ainda não sabe comunicar a sustentabilidade ou ESG, porque ou comunica de forma mentirosa ou comunica de uma forma errada, de uma forma incoerente. Por isso se torna greenwashing. E aí o professor da FGV e advogado, Fabiano Rosa, conseguiu ser bem cirúrgico em trazer uma frase aqui para vocês. Sem intencionalidade no plano de negócios, a sustentabilidade, o ESG, não funciona. Totalmente verdade, porque é isso mesmo. Se a sustentabilidade não está na essência de negócio das empresas, ela não vai funcionar. Não é a comunicação que vai salvar a sustentabilidade. E aí a pergunta, e vou fazer um link com a pergunta anterior. Se ESG é tão importante, por que é tão difícil convencer os conselhos das empresas? É por isso. Porque é tão difícil convencer esses conselhos, porque ainda a sustentabilidade não está no plano de negócio da maioria das organizações. E por isso que os conselhos não entendem o que são práticas sustentáveis e por que elas são tão importantes. A verdade é que o greenwashing criou uma crise de confiança, tanto para consumidor quanto para quem trabalha de forma séria com sustentabilidade. Por quê? Essa crise de confiança, essa crise de desconfiança que foi criada em relação à sustentabilidade é porque anteriormente muitas empresas comunicaram a sustentabilidade de uma forma errada, de uma forma incorreta ou muitas vezes de uma forma mentirosa. Isso fez com que as pessoas criassem uma certa resistência à comunicação da sustentabilidade das empresas. A maioria das pessoas duvida quando as empresas estão comunicando práticas sustentáveis.
e a gente encontra muito isso por aí ainda. Se você quer alguns exemplos, escuta o episódio 2 deste podcast que eu vou te contar um exemplo bem interessante de greenwashing. Uma comunicação pode ser mais responsável. Num mundo polarizado, com excesso de ruído e desinformação, a integridade da informação virou um ativo bem estratégico. E num dos painéis do Fórum Ambição, foi apresentado os 5 princípios para uma comunicação ética e responsável, criados pelo CONAR, que é o órgão que regulariza as campanhas publicitárias no Brasil e no mundo. Vou falar quais são esses 5 princípios. Princípio 1, confiança e resiliência social. Princípio 2, incentivos saudáveis. Princípio 3, capacitação pública. Princípio 4, mídia livre e plural. E princípio 5, transparência e pesquisa. Ouvinte, você consegue entender que quando eu falo esses 5 princípios, eu estou falando de uma comunicação sustentável? A empresa que criar uma comunicação sustentável, ela vai estar alinhada com esses 5 princípios éticos. Porque ela vai estar gerando confiança nos seus públicos, ela vai estar incentivando práticas saudáveis, práticas interessantes, ela vai estar capacitando o público, fazendo com que as pessoas tenham conhecimento sobre determinado tema, ela vai estar favorecendo uma mídia livre e plural e, obviamente, por último, também vai estar comunicando de uma forma transparente. Isso que é bem interessante. Quando as empresas se propõem a ter uma comunicação sustentável, elas automaticamente são éticas e transparentes. Por mais que a superficialidade da comunicação sustentável, da comunicação de ESG, ainda seja gritante, se você quiser engajar o seu consumidor, fale com verdade, escute mais esse consumidor e pare de usar causas sociais e ambientais como enfeite de campanhas publicitárias. Se você ainda está discutindo se precisa comunicar sua sustentabilidade, é sinal de que ela ainda não saiu do papel. Obrigada por me ouvir até aqui. Se esse episódio fez você pensar diferente, compartilha com sua rede, manda para aquele colega que adora falar de sustentabilidade ESG, mas nunca nem reciclou um papelzinho sequer. Até o próximo episódio do Comunique Sua Sustentabilidade. Até lá!